Capítulo 2, versos 13 a 17. O tema já está publicado desde a sexta-feira passada, Nova Esperança em Jesus. É sobre isso que quero falar-lhes nessa noite, pela palavra de Deus. Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Podem assentar, irmãos. Mantenham suas Bíblias abertas nesse texto da palavra de Deus. Jesus acabara de curar um paralítico, e Cafarnaum estava agitada com essa notícia. Além de ter curado, ele concedeu perdão a esse paralítico diante de um auditório composto por pessoas comuns e também por escribas, por gente que conhecia, ensinava, defendia a lei. Meus irmãos, sob o olhar desses escribas, agora Jesus decidiu não apenas ouvir as pessoas, mas entrar na casa de gente comum e, mais do que isso, gente considerada pecadora, gente a ser evitada segundo a visão dos escribas. Jesus entrou na casa de um homem odiado pelos demais judeus. Ele era um publicano, isto é, um funcionário público de Roma. Roma explorava os lugares que colonizava, que dominava, e uma dessas formas de exploração era colocar alfândegas nas estradas e cobrar elevados impostos no trânsito de pessoas e especialmente no transporte de cargas. As pessoas que trabalhavam para Roma normalmente tinham uma meta a alcançar, colocada pelo Império Romano, e alcançada aquela meta, tudo mais que conseguissem, podiam embolsar. E por essa razão, meus irmãos, muitos abusavam do direito dado por Roma de cobrar impostos. Cobravam impostos de tal modo que, por vezes, retinham toda a carga de alguém que passava pela alfândega, porque diziam: vocês precisam pagar algo mais. Os judeus, então, odiavam essas pessoas, mas odiavam mais ainda outras pessoas que eram os coletores de impostos, que eram terceirizados. Eles eram contratados pelos publicanos, porque muitos desses publicanos não viam a menor graça em passar o dia numa estrada com o sol escaldante, empoeirada, ouvindo impropérios e debatendo sobre o valor do imposto, e sendo chamado de impostor, de invasor, de desonesto. Então eles colocavam coletores de impostos que muitas vezes eram judeus, e então esses eram mais odiados do que os publicanos, porque eram considerados traidores do seu próprio povo, aceitavam trabalhar por Roma, retirando dinheiro do povo judeu. Jesus entra na casa de um judeu chamado Levi, ou Mateus. Nós encontramos na palavra do Senhor esse lembrete de que Levi também era conhecido como Mateus, e ele era um desses coletores de impostos.
Vejam em Mateus capítulo 9, versículo 9, quando narrando o mesmo momento da trajetória de Jesus, Mateus diz de si mesmo que Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Aqui no Evangelho de Marcos, ele, ao narrar esse fato, chama Mateus de Levi. Então nós estamos tratando da mesma pessoa, Levi, também conhecido como Mateus. É na casa desse homem que Jesus entra, e acredito que Deus, irmãos, em sua graça, entrou na casa desse homem porque quis fazer valer o nome dele. Mateus é traduzido como dádiva ou presente de Deus. E Deus quis presenteá-lo com a presença de Jesus em sua casa, sem que ele tivesse pedido isso, sem que ele merecesse isso, sem que ele acreditasse ser isso possível. Aquele homem que estava numa alfândega entre a Mesopotâmia e o Egito, uma estrada muitíssimo importante, porque era também a estrada que dava acesso a Damasco, uma importante cidade daqueles dias, era muito mal visto, era colocado no balaio com todos os outros coletores de impostos como sendo um injusto, um desonesto, um corrupto. É nessa casa que Jesus entra, meus irmãos. O cenário já parece espantoso para aqueles que se consideravam justos, consideravam-se sem pecado algum. Mas a palavra do Senhor diz, meus irmãos, que aconteceu ainda algo mais espantoso. Jesus entra naquela casa e não é, no primeiro momento, para condenar Mateus. Jesus entra e senta-se com os seus discípulos na mesa de Mateus. A palavra do Senhor, meus irmãos, mostra que os publicanos perguntaram como pode. Ele entrou nessa casa e nós acreditávamos que ele iria somente condenar esses pecadores, mas agora ele come, e para um judeu, comer com alguém era demonstrar concordância com esse alguém, era demonstrar envolvimento com essa vida, um certo compromisso com ela. Então eles dizem, não só entra na casa desse pecador, como come à mesa com ele, e mais ainda, achegaram-se muitos outros publicanos e pecadores. E o versículo 15, meus irmãos, diz que eram em grande número gente que seguia a Jesus e que agora estava na mesa da casa de Levi, chamado também de Mateus. Meus irmãos, isso é espantoso. Para os fariseus, para os escribas, para aqueles que olhavam para um publicano e diziam que ele era um pecador a ser evitado, isso tinha um lastro da cultura e da religião, que dizia o seguinte, que publicanos e coletores de impostos não poderiam entrar numa sinagoga sem que antes abandonassem esse ofício considerado indigno. Não aceitavam que publicanos e coletores de impostos testemunhassem perante as autoridades. Se um homem como Mateus se apresentasse a um juiz, a pessoa que seria por ele acusada diria, não, o testemunho dele não vale. Todo mundo sabe que ele é um coletor de impostos, é um desonesto, é um corrupto. Não vale, eu não aceito o testemunho dele. Mas a família era amaldiçoada. O filho de um fariseu não poderia brincar com o filho de um publicano. Uma mulher que vivia entre os escribas não poderia trocar palavras com uma esposa de um homem como Mateus. Mais ainda, a palavra de Deus relata, inclusive, que quando essas pessoas morriam, publicanos, eles eram sepultados fora da cidade, como uma forma de dizer, nós não aceitamos entre nós, contar entre nós esses pecadores. Você entende o que está acontecendo? Porque talvez se você não observar o contexto do texto bíblico, você pensará que Jesus fez algo muito simples. Jesus é amoroso e ele estava conversando com uma pessoa e comeu na casa dele, como eu e você faríamos com tranquilidade.
Não em tempos de pandemia, mas em outro momento faríamos. Jesus quebra os protocolos, as regras, as censuras, os mandamentos extra-bíblicos que aqueles que diziam ser os defensores e profundos conhecedores da Bíblia estabeleceram e defendiam ao custo da perdição daqueles que eles rejeitavam. Como eu disse, meus irmãos, toda vez que a palavra do Senhor fala de Jesus participando de uma refeição com alguém, fala do interesse de Jesus nessa vida. Isso está em concordância com aquilo que o Senhor Jesus Cristo mesmo nos diz quando escreve João à igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, texto muito conhecido do povo evangélico. Apocalipse 3, 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Vocês têm resistido a mim, vocês não têm crido em mim, mas eu por graça tenho batido a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E olha o que é dito: eu vou comer com ele, eu cearei com ele e ele comigo. Nós teremos amizade, compromisso, relacionamento, nós estaremos unidos. Você entende o que está acontecendo aqui? Jesus Cristo traz esperança a um homem, e certamente aqueles que se identificavam com ele, que já não tinha mais esperança de olhar para Deus, de ser perdoado por Deus, de ter vida de paz e esperança de um futuro melhor. Todo esse cenário pintado pela palavra de Deus nos apresenta Jesus, absolutamente fiel à sua missão. Jesus Cristo veio para buscar pecadores, ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Não é o que eu penso, simplesmente é o que a palavra de Deus diz. Veja Lucas capítulo 19, no versículo 10, ao falar de um outro homem semelhante a Levi, Zaqueu, também evitado por muitos por ser um publicano, considerado um desonesto, um corrupto, um ladrão, um mentiroso. A palavra do Senhor, ao justificar Jesus ter entrado na casa de Zaqueu, diz: eu entrei na casa de Zaqueu, eu conversei com Zaqueu, eu chamei Zaqueu à salvação, porque o Filho do Homem veio a esse mundo buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem não veio a esse mundo para dar um cheque branco em branco, para que fariseus e escribas assinem, dizendo que todos que não se conformam a esse grupo são condenáveis. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos mostra Jesus trazendo nova esperança. Não havia mais esperança. A esperança que era dada àquele homem não era uma esperança que lhe fazia pulsar o coração. A esperança que era dada é: procure calcular tudo que em toda a sua vida você tirou de alguém. Mesmo que Mateus dissesse: eu não tirei nada de alguém. Seja um de nós, viva como nós vivemos. É a sua esperança de nova vida. Jesus traz uma nova esperança àquele homem, porque Jesus importa-se com todos os homens. Veja texto bíblico dizendo que uma multidão vinha ao encontro de Jesus, versículo 13, e o que ele fazia? Ele ensinava a multidão. Jesus, meus irmãos, sabia que havia gente ali sincera, temente a Deus, havia gente curiosa, querendo saber quem era aquele de quem diziam que fazia milagres. Outros estavam ali dizendo: eu primeiro quero entender, se ele é tudo isso, eu crerei nele. Jesus olha para toda essa multidão e os ensinava, demonstrando atenção a todos. Deus providenciou, por meio de Jesus, um plano de salvação para a humanidade. Eu gosto demais de ler aquilo que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 1,15, falando ao seu discípulo Timóteo. 1 Timóteo 1,15, Paulo diz assim: fiel é a palavra de Deus, e todos devem aceitá-la, ela é digna de toda aceitação. E o que diz a palavra de Deus?
que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu, Paulo, sou o principal. Meus irmãos, Paulo entendeu quem era Jesus. Paulo amou o Senhor Jesus a ponto de dizer, ele veio ao mundo para salvar quem não vale nada, pecadores, mas eu sou o principal. Eu não conheço ninguém tão bem como eu me conheço, e eu sei que eu era um perseguidor da igreja de Jesus. Eu era um homem mau, eu era rebelde, eu criei uma tradição religiosa que me permitia matar em nome de Deus. Eu sou, a meu ver, o principal dos pecadores. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sei que isso é verdade, porque o pior de todos que sou eu, Ele salvou com graça. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos mostra Jesus indo ao encontro de pecadores, como os discípulos de Jesus precisam ir. A igreja precisa viver de portas abertas. Aliás, eu quero dizer a vocês que a Igreja Batista não tem um só culto secreto, uma só reunião privada. Nós temos reuniões administrativas, é claro. Acredito que, além de não ser coerente, não seria confortável para você, de repente, eu disse, olha, venham participar de uma reunião administrativa da igreja, né? Todos os cultos, todas as reuniões dessa igreja são de portas abertas. Não existe nada aqui que seja secreto. Não existe reunião para alguns e para outros não. Por quê? Porque nós cremos que o Evangelho é para todos os homens. Nós precisamos receber a todos e receber como vidas preciosas aos olhos do Senhor. Nunca ninguém perguntará a você aqui qual é o seu salário, qual é o bairro no qual você mora, qual é a sua profissão. Ninguém vai te perguntar qual é a sua formação acadêmica, não vai perguntar qual é a sua origem familiar. Isso vai aparecer na medida em que os relacionamentos se desenvolvem, mas nós nunca vamos te perguntar essas coisas. Nós vamos te perguntar se você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador, porque cremos que Jesus se importa com você e comigo. Jesus Cristo importa-se com todos que estão aqui nessa hora e com as centenas de pessoas que nos acompanham agora pela transmissão ao vivo por meio das câmeras desta igreja. Meus irmãos, Jesus anunciou o reino de Deus a pecadores, sem dúvida alguma. Olhem para os evangelhos. Jesus, meus irmãos, exagera do ponto de vista humano, do ponto de vista de Deus, foi na medida certa. Ao conversar com pecadores, ao amar gente que era proscrita, ao chamar ao arrependimento gente que já havia sido condenada à perdição, ao dizer a certas pessoas que já não encontravam amparo em ninguém, em nenhum lugar, que havia sim esperança se elas viessem a crer no Evangelho. Versículo 14 diz que Jesus estava passando pela coletoria. Ele vê aquele homem, irmãos, que os judeus evitavam e diz, segue-me. E a palavra de Deus mostra a sede que Mateus tinha de Deus. Sede que os fariseus, que os escribas não conseguiam resolver. Jesus diz, segue-me. Aquele homem levanta-se imediatamente e segue Jesus, mesmo sabendo que não teria volta, que ele perderia um emprego almejado por muita gente, inclusive por muitos que o criticavam. Se fossem convidados, eles imediatamente virariam a casaca e passariam a ganhar o excelente salário de coletor de impostos. Um homem vivia de cortar lenha, ele era um lenhador. E a sua esposa faleceu no parto do filho do casal. E aquele homem era um homem simples, um homem pobre, precisava passar o dia inteiro rachando lenha. E a vida dele era essa, ele ganhava vida vendendo lenha. E aquele homem não tinha solução. Como cuidar do seu filho se ele tinha que passar o dia inteiro buscando lenha? Ele tinha uma raposa, que por mais estranho que possa parecer, era o animal de estimação dele. E ele amava aquela raposa, e a esposa dele também amava. Aquela raposa era dócil, era um animal muito querido, sabia o seu lugar. Jamais aquela raposa se comportou inconvenientemente. O homem então pensou, não tem jeito, eu vou trabalhar e vou deixar a raposa cuidando e defendendo o meu filhinho. E ele deixava o filho sob a vigilância da raposa.
E quando ele saía de casa, aquela turma, né, irmãos, que além de não ajudar, ainda atrapalha, dizia, olha, não deixa seu filho com a raposa não, essa raposa ainda vai comer seu filho. Ele dizia, não, eu deixo a raposa alimentada, ela nunca atacou ninguém, vocês precisam ver o carinho dessa raposa com meu filhinho. Coisa incrível, como essa raposa parece ser da família. E diziam, olha, vai dar errado um dia. E aquele homem começou a ficar balançado, dizendo, eu não tenho motivo para desconfiar da minha raposa querida. Mas e se um dia acontecer? E ele pensava, meu Deus, se isso acontecer, eu vou ser culpado da morte do meu filho. E as pessoas diziam, e ele não tinha jeito a dar. Ele orava ao Senhor, entregava a vida do filho nas mãos de Deus e ia trabalhar, e a raposa ficava lá. Mas aí, Carminati, houve um dia em que ele chegou e a raposa estava com sangue no focinho. E aí vocês sabem, né? Um pai, Theo, quando vê uma cena dessa, perde o sentido, né? Aquele homem pegou o machado, quando viu a raposa com sangue no focinho, e matou a raposa imediatamente. Aquele bichinho com os olhos brilhando, caiu morto. E ele correu para ver o filho morto, quando viu uma cobra morta, estraçalhada perto do filho. A cobra que aquela raposa atacou para defender o filho do lenhador. Aquele homem amargurado disse, porque eu não acreditei na possibilidade de uma raposa não agir com maldade. Porque eu condenei essa raposa sem ver o que estava acontecendo. Porque eu concordei com todo mundo, eu matei um bichinho inocente, mais que isso, que fez o bem ao meu filho, porque ninguém acreditou na raposa, eu deveria ter acreditado na raposa. Permita-me fazer a grosseira comparação, esse mundo inteiro diz que você é uma raposa, e diz que não há mudança para a sua vida, que você sempre foi do jeito que é, que o seu casamento nunca teve valor e nunca valerá coisa alguma, que o seu filho está perdido, que Deus não te aceita. Esse mundo vai dizer isso insistentemente, e Jesus dirá, é possível que uma raposa não mate o filho do seu dono, é possível que um homem converta-se a Cristo de todo o coração e seja nova criatura, é possível que uma mulher creia em Jesus Cristo e seja nova criatura. Jesus se importa com você de tal modo, que Ele nessa noite preparou o seu lugar aqui, para que você ouça o Evangelho, dizendo que um homem pecador, rejeitado por seu povo, indigno, ouviu de Jesus o chamado, segue-me, e ele seguiu a Jesus. Jesus, em seu amor, chamou Mateus a uma nova vida. Olhe para o versículo 15, a palavra do Senhor diz que Jesus entra na casa de Levi, e quando ele está ali, no meio daquelas pessoas, também estavam os seus discípulos. Qual era a conversa que Jesus estava tendo ali? A mesma conversa de sempre. Jesus estava pregando o mesmo evangelho de sempre. A palavra do Senhor diz que ele os ensinava, lá no versículo 13, o que é que Jesus fazia aqui enquanto estavam na mesa de Levi. Jesus pregava o arrependimento e a vida com Deus. Os fariseus não queriam ouvir o conteúdo da pregação de Jesus. Os fariseus tinham uma visão espiritual tacanha. Jesus sentou na mesa de um publicano. Jesus come com publicanos e pecadores. Jesus não deveria estar aí. Perguntavam, não o que Jesus estava dizendo, que poderia mudar aquela vida. Perguntavam só pelo rito, pelo cerimonial, pela plástica. Por que ele come aí nessa casa? Jesus, meus irmãos, estava ali buscando reconstruir o relacionamento de muita gente com Deus. E por isso ele estava ali para confrontar Mateus com os seus valores. Não é sem propósito que Jesus disse, deixa tudo e me segue. Jesus estava confrontando Mateus, dizendo, Mateus, para você me seguir, você terá que deixar esse lugar. Segue-me. Porque para você experimentar nova vida, você vai precisar deixar esse lugar em que você está. Jesus apresenta a vontade do Pai com clareza. É por isso que no versículo 17 ele diz que doentes precisam de médicos. Quem está são não precisa de médicos.
Ele veio chamar pecadores para que sejam por ele curados, e a cura dele é o perdão ao arrependido. Jesus, meus irmãos, apresenta a vontade de Deus a Mateus, a fim de transformar aquela vida em uma vida melhor. Há muita gente vivendo a sua vida acreditando que é a melhor vida possível, porque ainda não conheceu a vida que é em Cristo Jesus. Você acha que a vida de Mateus não era interessante? Ele tinha acesso aos bens de consumo, ele podia comprar. Ele tinha um grupo dele no qual ele era muito bem visto, ele era bem relacionado, ele tinha posses. Na verdade, o lugar dele era invejado por muitos que o criticavam. Mas Mateus sabia, aquilo era muito pouco diante de tudo que Deus poderia proporcioná-lo, de uma nova vida na presença de Deus. É preciso, irmãos, que sejamos confrontados com o estilo de vida que temos levado, porque é possível que estejamos contentes comendo lixo, achando que é caviar. Conta-se que Alexandre o Grande, quando estava à beira da morte, isso está registrado mesmo, Alexandre o Grande pediu aos seus generais que publicamente ali se comprometessem em atender os seus 3 últimos desejos, e os generais de Alexandre o Grande juraram que eles iriam cumprir os 3 últimos desejos de Alexandre. Primeiro desejo, que o seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos que cuidaram dele, os melhores médicos que cuidavam do imperador, do grande conquistador. O meu caixão será carregado pelos meus médicos. Segundo desejo de Alexandre o Grande, que pelo caminho até o túmulo, os seus servos colocassem tudo o que ele conquistou, especialmente ouro, prata, pedras preciosas, um verdadeiro tapete de joias, e os médicos carregariam um caixão por aquela estrada com as joias que Alexandre o Grande conquistou. Terceiro pedido, esse é excêntrico, que as 2 mãos dele fossem, irmão Carlos, deixadas para fora do caixão. Vejam bem, irmãos, os médicos me carregando, minhas joias pelo caminho e as minhas mãos para fora do caixão, balançando para que todos vejam as minhas mãos ali. Um dos generais, admirado com esses desejos incomuns, perguntou a Alexandre por que ele queria tudo isso. Ele respondeu: primeiro, eu quero que os médicos, os melhores médicos que conhecemos, carreguem o meu caixão, para mostrar que os melhores médicos não têm poder para impedir a morte. Eles não podem resolver o problema da morte. Todos precisam saber disso. Segundo, eu quero que o chão seja coberto com os meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados aqui permanecem. Eu não vou levar sequer uma pepita de ouro comigo. Vai ficar tudo aqui, eu não vou levar nada. Terceiro, eu quero minhas mãos balançando ao vento, para que as pessoas lembrem que de mãos vazias eu cheguei a esse mundo, e de mãos vazias eu parti, assim como vai acontecer com todos eles. Eles precisam mudar de vida ao olhar para mim, que é o desejo de todos eles. Todos querem ser quem eu sou, querem a minha fama, a minha glória, a minha riqueza, o meu poder, mas eles precisam saber que é uma vida brevíssima. Não há como vencer a morte, não há como levar os bens dessa vida. Eu cheguei aqui sem nada e sem nada voltarei, nem a roupa do corpo vou levar, porque quando cheguei, nem a roupa do corpo eu tinha. Meus irmãos, nós precisamos ser confrontados. Isso não é confortável, não é agradável, nem sempre é interessante, mas o Evangelho faz isso com o homem ao perguntar: você vive para quê? Você vive para juntar mais um pouco de dinheiro para morrer daqui a pouco? Por que você vive? Você vive acreditando que resolverá todos os seus problemas, e no campo da saúde, com um excelente convênio médico, que nem sempre vai poder te conseguir um leito no hospital em meio a uma pandemia como essa que nós conhecemos. O Evangelho, meus irmãos, nos confronta. Vocês esperam o quê? Vocês esperam que não vão morrer, porque vocês morrerão. E quando a morte vier, o que será de vocês? Para onde vocês irão? E o que vocês pensam de Deus? Vocês pensam que Deus
É um parceiro de vocês que vocês levam no papo? Não. O que vocês dirão diante dele? A palavra de Deus diz que um dia todos nós nos apresentaremos, eu e você. É importante eu dizer, eu também. O pregador vai se apresentar diante de Deus e será cobrado com um rigor maior do que aquele que Deus vai usar com você. Porque eu fui chamado para pregar o Evangelho. E a palavra de Deus diz que haverá maior rigor para quem foi chamado para ensinar a palavra de Deus. Inclusive Paulo recomenda, não sejam muitos os mestres, porque o juízo é maior sobre vocês. Um dia eu e você estaremos diante do Senhor. E aí, Fabinho, eu lembro quando eu era embaixador do rei, conselheiro de embaixadores do rei Judson. Naquela época, você sabe, Fabinho, nossa época, né, fita rebobinando. Aí o Judson dizia assim, olha, e quando vocês estiverem diante de Deus, imagina, Nivaldo, vocês disserem, não, Senhor, não foi bem assim não, ele vai dizer, olha, deixa eu voltar aqui a fita da sua vida. Aí o Senhor vai lá no videocassete dele e vai colocar para voltar e vai dizer, tem certeza que você não viveu assim? Aí ele vai adiantar um pouquinho a fita e vai mostrar o pastor pregando com a Bíblia aberta. Você estava naquele dia, você ouviu e mesmo assim desobedeceu. Meus irmãos, o Evangelho é incômodo, porque ele nos confronta. Jesus não foi na casa de Mateus filar a boia de Mateus. Jesus não foi fazer isso. Jesus amou pecadores, a ponto de enfrentar aquela horda de fariseus e escribas, entrar naquela casa para dizer, vocês precisam mudar de vida hoje. É pela graça de Deus que Jesus age assim com Mateus. Sem Jesus não haveria esperança para eles. Jesus é a nova esperança, porque a esperança dada pelos hipócritas fariseus não era esperança. Veja a palavra do Senhor nos dizendo, meus irmãos, somente os doentes precisam de médico, não vim chamar justos, e sim pecadores. Meus irmãos, aqui fica muito claro que Jesus ama pecadores, apesar de não concordar com os seus pecados. Jesus os ama e os chama ao arrependimento e ao plano da salvação para que eles sejam justificados, para que agora perdoados, Deus declare que eles são justos. Jesus os chama para segui-lo e seguir Jesus até a cruz, quando Jesus demonstraria a Mateus o sacrifício perfeito dele para tornar Mateus aceito diante de Deus e ter a vida eterna assegurada. Jesus garante vida eterna a um pecador agora perdoado. E você? Você é pecador? Venha para o Salvador pela fé. Você saberá o que é verdadeira esperança, uma diferente, nova, viva e real esperança. Saiba que Jesus Cristo se importa com você. É por isso que na igreja dele, e essa igreja é de Jesus, não há nenhum problema em você entrar aqui, ainda que a sua lista de pecados de hoje seja quilométrica. Você sabe, meu irmão, você sabe, minha irmã, que tem muita gente que entra na igreja, aliás, quase todo mundo, e eu não faço ideia do que essa pessoa fez nos últimos dias. Na verdade, eu tenho mais o que fazer do que ficar procurando saber da sua vida, sabe? Eu tenho que fazer muita coisa ao longo da semana. Eu não saio por Divinópolis, pelas esquinas, queimando combustível que é caro, procurando saber se tem algum membro da Igreja Batista em alguma esquina fazendo algo errado. Isso seria, irmãos, triste. Eu creio que se o Espírito Santo habita em você, você está muito bem dirigido em todo momento da sua vida. Acabou. Pastor não é vigilante de crente. O Espírito Santo habita o crente. Esse Espírito de Jesus guia o crente na verdade, constrange, consola, orienta, desperta, trabalha no coração dele, usa, dá-lhe a certeza da salvação. Eu não sei como você chegou aqui, Jesus sabe, e Ele te aceitou na igreja dele. Ele te recebeu na igreja dele. Ele te recebeu nesse lugar que é consagrado ao nome dele. Ele te recebeu entre aqueles que amam o Evangelho, porque Ele se importa com você. Mas Ele se importa tanto que se você está vivendo longe de Deus, Ele diz que você está caminhando para a perdição. Ele te ama tanto que se você está vivendo na prática do pecado, Ele diz, arrependa-se enquanto é tempo, porque o salário do pecado é a morte, pode te matar e vai te matar se você não se arrepender. Ele te ama tanto que Ele abre o Evangelho e te diz nessa noite, você não quer isso que Mateus recebeu? Aquele que é o médico
dos doentes da alma e do espírito, Jesus te ama tanto, que Ele te chama a uma nova esperança, vida aqui na presença dEle e vida eterna com Ele. Deus, pois, te abençoe e te faça crer nessa viva e nova esperança que tem um nome, e o nome é Jesus. Vamos orar? Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor por sua palavra. E se você deseja que essa igreja ore por sua vida, levante